Boa noite, amigos. Vamos dar início a mais um estudo da nossa noite na Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Nosso estudo de hoje vai falar sobre ancestralidade na doutrina espírita, com a nossa companheira Ana Cristina Estevão, diretamente de Curitiba. Ela vai trazer essas reflexões para a gente e é muito bom estar com vocês novamente na noite de hoje. Eu vou colocar a música para a gente harmonizar e logo depois a nossa prece. A música não está aparecendo, só um minutinho. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos então levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais. Que a gente possa, Mestre, na noite de hoje, já iniciando com essa oração sobre a família, Senhor, a necessidade de estarmos juntos, de estarmos cuidando uns dos outros. Nesse grupo, que é o nosso primeiro grupo de aprendizagem, a nossa primeira escola, que é a nossa família. Que cada um de nós, Mestre, na noite de hoje, possa tirar os ensinamentos desse estudo que a companheira Ana Cristina trará para nós, para que nós possamos interagir, refletir, aprender um pouco mais sobre essa herança que nós trazemos, esses encontros que nós fazemos aqui a cada encarnação, que a gente já entendeu que não é por acaso. Então, que cada um de nós, Mestre, possa levar para a nossa semana essas reflexões da noite, esteja com cada companheiro que não puder estar aqui conosco na noite de hoje, que eles recebam as nossas vibrações, Senhor. Que nós estejamos aqui imbuídos nesse sentimento de estreitamento de laços, de aprendizado, Senhor, que a Sociedade Espírita Estrada de Damasco nos proporciona. Nós queremos te agradecer por todas essas condições que nós temos de mantermos esse nosso laço apertado. Muito obrigada por tudo. Fique conosco, que o nosso ensino, nosso estudo de hoje seja muito bom como tem sido todos os outros. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Ana Cristina, então, é com você. Vou dar novamente as boas-vindas a todos que entraram depois, né, da nossa introdução, que a gente possa compartilhar aí esses momentos bons com você. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com vocês novamente. Nesses encontros eles têm sido uma fortaleza, uma ajuda, um apoio, e saber que podemos contar com a vibração de todos para que nós consigamos passar por esse momento desafiador é muito gratificante, é muito encorajador a gente saber que tem pessoas, que tem amigos, que tem em todos os lugares, e essas pessoas estão na mesma vibração por uma doutrina que nós já conhecemos, que fortalece, que apoia mesmo a nossa vida. Então, o tema que eu escolhi, e foi assim também, foi um assunto que eu estava conversando durante o dia com a minha irmã, e posteriormente o Marcelo me pediu para que entrasse no local, na escala da palestra, e aí eu pensei logo em colocar esse tema ancestralidade. E por que surgiu esse tema?
por que surgiu essa conversa? Eu já tive o prazer da participação da minha irmã num outro estudo nosso, e eu já tinha comentado que ela é de uma outra religião que também acredita na reencarnação, que também é espiritualista, mas é uma religião voltada para a cultura oriental. Então, na cultura oriental, na cultura da religião dela, o dia de finados, o dia dos mortos, ele tem um valor, um peso muito importante para todos os membros, porque as pessoas, todos os ancestrais, eles são reverenciados, eles recebem uma oração, é um dia dedicado a agradecer por tudo que eles passaram e por tudo que eles conseguiram trazer de benefício e erros também que ajudaram para que todos tivessem um outro desenvolvimento, uma evolução. Então, falando com ela sobre isso, e eles têm o hábito, inclusive, de oferecer o alimento que a pessoa mais gostava. Então, se você gosta de um alimento, eles fazem aquela miniatura e oferecem como se estivesse alimentando a alma, como se estivesse agradecendo por tudo, todo o aprendizado, tudo que foi passado pela família com aquele espírito. E aí eu fui buscar no Espiritismo onde falava em relação à ancestralidade. O que a ancestralidade significa para o Espiritismo? E aí, primeiro eu peguei a definição de ancestralidade para poder entender o que significava e onde nós encontramos essa referência no Livro dos Espíritos. Então, você pode colocar a primeira, que é a definição, por favor, Jaqueline? A definição de ancestralidade, ela essa foi a que eu encontrei que era mais apropriada para o nosso estudo. E ela coloca como que é tudo o que nos antecedeu, que está no passado, nos antepassados, biológica e geneticamente. A nossa sobrevivência física se deve aos fatores saudáveis que permitiram a descendência familiar. Escolhas estas que irão, da mesma forma, exercer influência em nossos descendentes por algumas gerações. Quando eu li essa definição, eu logo entendi que estava voltado para o que nós recebemos, né? Seria toda a nossa herança genética, o nosso DNA, o nosso temperamento, o nosso aprendizado com os nossos antepassados. E aí, antepassados, eu já diria pai, mãe, avó, bisavó. Às vezes até a gente escuta algum membro da família falar: nossa, fulana tem o gene igual do fulano, igual. E seria nessa carga genética que está sendo falado da ancestralidade. Mas eu vi que, voltado para questões espíritas, quando você fala na ancestralidade, você começa a perceber que, além de ter essa carga genética, existe também, e agora isso já se acontece, já mostra alguns estudos, né, algumas teorias, que o fator do seu temperamento, que também é moldado por uma questão genética, por uma questão de cultura, por uma questão de educação. Isso tudo você vai aprendendo
Então, quando nós chegamos no estudo do autoconhecimento, a gente percebe que algumas coisas que nós deixamos guardadas, ou alguns aprendizados que nós tivemos de nossos antepassados, pai, mãe, e às vezes até que nem tem um convívio com a pessoa, mas esse aprendizado, ele interfere também na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio, ele vai interferindo na nossa caminhada. Então, você pode passar a próxima, Jaqueline, por favor? Então, eu vi que não tinha como fazer essa relação de ancestralidade com a doutrina espírita sem que nós estudássemos, sem que nós relembrássemos, né, os 5 pilares da doutrina espírita. E encontrar nesses 5 pilares aonde a gente depara com a ancestralidade. Então, quando fala da existência de Deus, e aí já é o primeiro pilar, né, que coloca que aí nós temos a certeza que Deus existe e é a origem e o fim de tudo. É o Criador, causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos e a nossa imaginação lhe possa atribuir. E muito mais. Então, a gente não tem ainda... Nós sabemos da existência, o poder da existência de Deus, que Ele é a causa primária, mas nós ainda não temos o alcance com a nossa... do que seja realmente Deus. O nosso alcance ainda não... A nossa mente, nós, na condição de humanos, de encarnados, ainda não temos essa definição na maior amplitude, né? Quando fala da imortalidade da alma, então aí já mostra a questão também da ancestralidade. Porque antes de nós sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes de renascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma, ou espírito encarnado. Quando nasce para este mundo, dizemos que reencarnou. Quando morre, que desencarnou. Desencarnado, volta ao plano espiritual ou à espiritualidade de onde veio ao nascer. Os espíritos são, portanto, pessoas desencarnadas que presentemente estão na espiritualidade. Então, aí a gente já fala em relação à imortalidade da alma. O terceiro pilar, que é a pluralidade das existências, que na definição também tem criado, simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Deste modo, ele tem a possibilidade de desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através de diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-lo encarnando no mundo e desencarnando quantas vezes necessárias para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas existências da vida. A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, mas sobretudo moralmente, aprimorando-se cada vez mais do que estabelecem as leis de Deus.
E aí ele coloca aqui nessa definição e na pluralidade das existências a questão também da imortalidade, né? Porque nós estamos evoluindo a cada oportunidade de reencarnarmos. Então, essa evolução acontece independente de nós querermos ou não. É claro que o nosso livre-arbítrio ajuda para que esse desenvolvimento, essa evolução aconteça mais rápido e não podemos nem comparar a evolução com o sofrimento. Nem sempre o sofrimento é a causa, é a base para a evolução. Não necessariamente você precisa ter o sofrimento para evoluir. Isso pode acontecer de acordo com o seu livre-arbítrio. O mundo aqui fala do mundo espírita ou no mundo dos espíritos. No capítulo 4 da pluralidade das existências, ele fala sobre parentesco e filiação. E aí tem a questão 206, que a pergunta é o seguinte: do fato de não haver filiação entre os espíritos, dos descendentes de qualquer família, sei-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo. Conseguiu? Uhum. E aí a resposta: de modo nenhum. É o próximo slide. Espera aí que eu vou ter que passar aqui. Isso. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados por elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços em que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, nessa questão 206 do Livro dos Espíritos, eles colocam como se fosse uma vaidade, né? A resposta, eles colocam que esse culto ele não pode ser feito por vaidade, ele tem que ser realmente como uma reverência, uma honra por ter tido aquele antepassado, por ele ter passado por tantas coisas para chegar àquele grau de evolução que os outros descendentes receberam. E aí, depois dessa questão, veio um comentário do Espírito Miramês, que foi onde eu peguei um livro dos Espíritos comentado por ele, e nesse comentário vem vários, é um comentário grande, mas que vem vários exemplos do que a gente vive, de alguns cultos, algumas religiões que trabalham essa questão da ancestralidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou agora para o próximo, que seria os comentários, feito pelo Espírito Miramês. E aí ele coloca que não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros,
que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências, de forma alguma. Quando nos lembramos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos avoentos, seriam pelos os que nos antecederam, pedindo a Deus para os abençoar onde eles se encontrem. E ainda mais, devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes da moralidade, do trabalho e do amor. Então, eu acho que toda essa questão da ancestralidade no livro dos Espíritos ou na doutrina espírita, ela está sempre voltada, como tudo que a gente estuda, para a questão do amor, para a questão do trabalho, de sermos gratos por tudo, né? Da última reunião que nós tivemos, nós falamos o quanto a gratidão ela tem um benefício até na nossa questão física mesmo, no nosso corpo. Então, aí também entra essa gratidão. E seguindo aqui, se nenhuma das ovelhas se perde, no dizer de Jesus, como cultuar somente os nossos antepassados se todos se fundem em uma só família? Experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei do amor não nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal. Não, a lei do amor nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal e que corre em todos os corpos uma energia divina procedente do Todo-Poderoso. Então, se nós somos um só, essa reverência aí é para todos, né? Eles não distinguem família, se todos somos espíritos. Eles não separam, na nossa doutrina, eles não separam isso. Tudo está voltado para o amor ao próximo, a todos eles. Ana Então, Carminha levantou a mão. Então, pode falar, Carminha. Hoje, alguém lá no grupo da minha família colocou que o cemitério em Nova Iguaçu não vão abrir por conta da pandemia. E tem um montão de pessoas que estão se ressentindo disso, porque acham importante no dia 2 ir lá visitar, né, os antepassados, né, os que se foram. Aí eu fiquei pensando a esse respeito, porque inclusive eu tenho uma irmã que acha isso muito importante. Todo ano ela vai lá ali para os túmulos, bota flores, sabe? Ela faz questão, ela se sente bem fazendo isso. Embora não tenha mais nada ali, quando a gente rende homenagem aos antepassados, a gente está alcançando onde eles estiverem, né? O nosso pensamento de amor, de carinho, nosso preito de gratidão vai chegar neles onde eles estiverem. Só não precisa ir lá no cemitério, a gente pode fazer isso de onde a gente estiver. Eu acho legal isso, no dia que se convencionou destinar aos mortos, né, entre aspas, porque morto não existe, eu acho legal esse pensamento, a gente dirigir esse pensamento especial, como a lição fala, não pelos nossos antepassados, mas por todos, né, que viveram e que nos legaram uma herança, né, cultural, tanta coisa que ficou para a gente. Eu acho isso legal, importante mesmo, mas somos todos membros de uma mesma família universal. Bem legal essa questão aí que você trouxe, Ana. A Paula também está com a mão levantada. Pode Carmen, eu falar. acho muito importante isso que a Carmen falou, só que porque eu também não fui acostumada a estar indo em cemitério prestando essa homenagem física de lá. Eu nunca tive esse costume e não fomos educados aqui em casa dessa maneira. Nós fazemos uma prece, minha mãe, como teve origem católica, sempre gostou de acender vela, mas hoje nem isso ela faz mais, né? Às vezes ela quer que eu vá acender por ela. Como ela está com 92 anos, é difícil você explicar que eu não sigo isso, né? Mas tem dia que ela cisma e fez uma promessa e que eu tenho que acender a vela para ela.
Então, assim, é a forma que eles acreditam, né? É a forma que eles acreditam. É a necessidade deles, né? E o pior está aberto, né? São os botiquinhos, hoje é jogo do Flamengo, está tudo cheio aí, todo mundo torcendo. Então, o cemitério não vai fazer tanta diferença para quem quer ir. Eu não cultuo também esse tipo de coisa. Esse tipo de... né? Eu elevo meu pensamento, faço minha prece e pronto. Eu só queria também... Posso falar, Ana? Pode, claro. Pensei, né? Eu vi um filme outro dia, até que a Glória Pires era protagonista. Esqueci o título, se o Júlio lembrar, fala aí, que a gente assistiu 2 vezes esse filme. Ela desencarna, né, num acidente lá, ela era dona de uma empresa, né? Vocês já viram esse filme? Eu vi. Linda de morrer, sei lá, negócio, acho que é Linda de morrer. E aí ela fica lá no cemitério e aparece lá, e o menino que é ele também, né, ele vê os espíritos lá. Aí me bateu agora esse pensamento, essa pergunta, né? Esses espíritos que ainda, que desencarnam, né, com esse apego à matéria, eles também sentem falta disso, né? De chegar lá, poxa, ninguém veio me ver. Estou aqui eu pensando nisso agora. Ninguém vem me ver, ninguém vem me visitar, ninguém vem botar flores para mim, ninguém me ama. Quer dizer, o espírito, com certeza, estou falando assim brincando, mas é um espírito que ainda está com as dificuldades de evolução, ainda não entende muito bem desse processo, vamos dizer assim, né? Caminhou pouco, vamos dizer assim. Então, agora me bateu essa questão aqui desses que são materialistas. Tem um aí na fila para falar. Paula. Já que falou isso, eu lembrei o seguinte, que os cemitérios são considerados campo santo, até por conta dessas preces, dessas rogativas que ficam lá. Assim como eu já li em livros espíritas que dizem que esses lugares onde as pessoas pagam promessa, levam aquelas peças de cera, aquilo tudo ali fica imantado com a fé, com a esperança daquelas pessoas. Então, nós percebemos que nós não precisamos mais fazer isso, se precisarmos pedir, como nós fazemos no nosso canal de prece, de elevar o pensamento a Deus, quando alguém pede socorro, prece, a Shirley, a Janaína, nós fazemos a nossa prece virtualmente agora até, né? E elevamos nosso pensamento. Mas esses locais são considerados locais santos, e ali fica uma energia positiva. E as pessoas que vão ali vão com fé, e elas depositam, né, essa situação, esse pensamento positivo ali. Eliane. Eu estava pensando aqui, né, na importância que a gente dá para conhecer a nossa ancestralidade. Será que a gente realmente dá alguma importância para isso? Esse é um caso a pensar, porque não é nem a questão de afinidade, a gente pode ter afinidade ou não com os nossos ancestrais, mas é a questão de a gente gostar de nós mesmos e querer nos conhecer, porque isso passa também pelos nossos ancestrais. Então, para a gente se conhecer, né, conhecer a nossa ancestralidade também ajuda nesse processo. Né? E a gente realmente, eu não tinha parado para refletir sobre isso, e acho que cabe bem essa reflexão, da gente buscar, conhecer, valorizar essa ancestralidade, porque isso também ajuda
a entender quem nós somos, tanto fisicamente como mentalmente, espiritualmente. Só isso. A Eliane tocou num ponto que realmente foi bem importante até para a decisão desse tema. Porque quando eu conversava com a minha irmã em relação à ancestralidade, foi exatamente nesse ponto em que ela tocou. Ela falou, olha, eu vou fazer um estudo, uma reverência, um culto na igreja onde ela faz parte. E aí nós não tínhamos quase referências da família dos nossos antepassados por parte do meu pai. Mas sabíamos que eles eram uma família que veio de Campos, mas não tínhamos mais nada sobre eles, quem eram, de onde, nada disso. E aí a minha irmã falou, olha, eu vou pedir a espiritualidade, eu vou pedir, olha, se vocês querem que eu faça uma referência a vocês, que eu cultue, que eu agradeça, que eu preciso conhecer. Então, eu tenho que conseguir chegar a vocês. E assim, não por acaso, nós sabemos que não por acaso, ela já chegou a toda, quase toda, ela já pegou assim, até os nossos tetravós ela já conseguiu, através dos mormons, que eles eram de Campos, e eles catalogaram todas as certidões. Eles têm uns arquivos com todas as certidões, aonde inclusive tem nas certidões a profissão de cada um, que alguns nasciam numa data, eram registrados em outras e tinham as profissões. E quando você começa a ver os teus antepassados, qual era a profissão, de que forma, você, nossa, sabe, sempre você vai se identificando com algumas coisas que não pode ser só a genética, né? E todos eles, a minha irmã ficou bem feliz porque ela conseguiu chegar assim em vários, e eles colocavam tudo nas certidões, então tá tudo catalogado, tudo digitalmente, ela não precisou nem sair de casa para descobrir tudo isso, mas porque teve um órgão que teve essa iniciativa, né? Porque anteriormente isso não era muito, eles não se preocupavam muito com essa questão da certidões, nada disso. Mas quando você vai encontrando as suas raízes, as suas origens, você começa a ficar bem mais claro algumas tendências, alguns gostos, algumas coisas que você naturalmente tem e que você não percebia antes, porque isso não era falado. E é uma experiência assim muito bacana, e eu falo que essa questão da ancestralidade ajuda até para os nossos filhos, né, entenderem um pouco do que nós estamos vivendo, o que nós somos hoje, e é um passo bem importante para essa evolução também. Mas alguém mais quer falar? Então, eu vou só dar seguimento aqui Você pode passar o próximo slide, Patrícia? Isso, só para a gente seguir. Então, nesse questionamento de Miramês, quando ele faz essa explicação, não, ele coloca a visão faz dele. Um comentário, né? Esse comentário, ele coloca agora num outro texto que seitas... Bom, você quer ler, Jaqueline? Tem como você ler daí? Porque esse finalzinho tá fechando para mim. Tá. Seitas e religiões espiritualistas existem cuja filosofia se baseia no culto aos ancestrais, cuja direção ou comando são passados de pai para filho, ou descendente mais próximo, na ilusão enganosa de que se pode ligar parcimoniosamente as coisas da divindade. Mas quando ocorre que na família ancestral tenha havido alguns
cujos comportamentos possam envergonhar os descendentes, estes procuram esquecê-los ou apagá-los. Afirma-nos Jesus que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. Não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. Lê tudo, Ana? Isso, aí depois se alguém quiser fazer algum comentário. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. O culto aos ancestrais nunca é ridículo. É um ato de amor e gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é que esse culto fique limitado ao lar onde nasceu, que seja estendido para os outros lares, para outras nações e para o mundo inteiro. Não gosta o homem de visitar, quando pode, países diferentes daquele que estagia? De lá não traz coisas para a sua alegria e o seu conforto? Por que não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? É melhor subir, Patrícia. Sobe mais um pouquinho que aí vai pegar o outro. Só para terminar esse parágrafo, pelo menos. São nossos irmãos, são também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo os nossos irmãos. O próprio casamento com pessoas de raça diferente contribui para nos unirmos, para libertar o amor familiar. E é por esse processo que passamos a nos ligar com muitas famílias para que elas se tornem uma só. Achei interessante essa parte que ele fala quando não é muito bom, aí é melhor não comentar, né? Não lembrar desse descendente. Mas deixa a Carmen falar aí que ela está com a mãozinha levantada, Ana. Uhum. É nesse ponto mesmo que eu quero falar. Ah, é? Viu? Porque eu não sei se é por causa da idade, a gente vai chegando na idade mais avançada, e eu tenho pensado muito, sabe, acerca dos familiares do meu pai, que a gente não teve muito contato. Meu pai era português, veio para o Brasil muito moço, ainda muito jovem, e a gente teve muito pouco contato com os familiares da parte dele, que lá ficaram na terrinha, né? E tem uma história antiga, sabe? Que engraçado que de uns tempos para cá começou a me incomodar. Esse lado, não que não nos orgulha muito. Eu fiquei sabendo lá, mas naquela época eu nem liguei, assim, não liguei importância. Porque o meu pai, antes de se unir à minha mãe, ele foi casado lá em Portugal com uma pessoa que desencarnou no hospital psiquiátrico. Naquele tempo se hospitalizava, a pessoa ficava lá trancada. E eu não sei nada dessa criatura. Você sabe que isso ultimamente tem me incomodado? E eu vou atrás disso. Eu vou atrás de descobrir isso, ainda mais depois desse estudo de hoje. Agora mesmo é que eu quero. Eu acho que é importante isso. Né? Não é verdade? Carminha, A gente olha, tem ligações desconhecidas no invisível com essa criatura que, se era ligada ao meu pai, pode ter ligação com a gente e a gente nem tomou conhecimento da existência dela. Está entendendo? Isso é muito sério. Muito legal isso, tá? Sabe? Mexeu aqui, legal, nessa ideia que tem me rondado. isso. É uma forma também da pessoa conseguir, daquele espírito conseguir uma elevação, até porque você não sabe de que forma aconteceu, né? Se por estar afastado. Eu vou inclusive passar depois para as pessoas que quiserem o site que a minha irmã entrou e que ela conseguiu identificar e conseguiu e tem vários e consegue, e principalmente essa pessoa que era de Portugal, porque eles também têm um registro que você pode ir através da família identificar. E essa pessoa pode estar precisando de uma oração nesse momento, né? Dessa luz, né? De ser lembrada, isso é muito importante. Bom, agora acho que já é o último, né, Jaqueline? Isso. A Paula Rosana quer falar também. Pode falar.
Pode colocar. Então, vocês falando aí, a Carmen falando, essa coisa de você conhecer seus antepassados, né? Eu acho que, não sei se eu já contei para vocês, né, que minha mãe morreu, eu muito nova, meu pai eu não conhecia e eu fui atrás de conhecer o meu pai. Então, há 5 anos atrás, já é a segunda vez que eu vou. E fui dessa última vez justamente para eu sabatinar ele e saber tudo da minha mãe que eu não sabia, né? E assim, eu conhecia ela pelas coisas que as pessoas falavam. Então, assim, minha mãe tinha 1,80 m, eu tenho 1,49 m. Ela tinha os olhos azuis, eu tenho os olhos verdes. Aí encontro com meu pai índio, pequeno, com cabelo liso, moreno, né? E assim, a cidade pequena era toda a família do meu pai. Assim, a cidade inteira, no interior do Maranhão, era toda a minha família. Então, conheci os meus tios, olhei a minha tia, que morreu há pouco tempo até de Covid, irmã do meu pai, que eu falei, gente, para quem que eu puxei esse corpo? Porque eu sou toda miúda. E aí eu vi a minha tia do meu tamanho, o corpo dela idêntico ao meu. Eu falei, quando eu ficar mais idosa, eu vou ficar igualzinha a ela. Isso para mim foi muito bom, porque eu fiquei vendo assim, olha só de onde que eu vim, a quem que eu puxei. E uma coisa muito engraçada, que depois que teve essa separação, eu e meus 3 irmãos, pai e mãe, a gente nunca tinha se encontrado há 30 e poucos anos. E nós nos encontramos. E teve um momento que a gente estava deitado, todos 4 deitados, e eu tenho mania de deitar assim com a mão por baixo do travesseiro e a outra aqui. E quando eu olhei para eles, todos os 3 deitados iguais, sabe? Eu olhei e falei, cara, olha só como é que é. A gente nunca tinha se encontrado para a gente ver como é que era essa convivência. E é uma coisa muito engraçada, que eu fui me descobrindo, né? Você vai olhando os trejeitos do pai, o jeito de ficar em pé, o jeito de falar, o jeito de olhar, né? Entonação de voz. Então, assim, você vai se descobrindo naquelas pessoas que você não conhecia. E é uma coisa muito legal. E essa coisa da minha mãe foi, assim, para mim foi uma descoberta, assim, maravilhosa, porque eu não tenho nem noção da pessoa que ela foi, né? Para mim é uma poeira, assim, existiu só. E eu descobri através dele, das histórias, né? Então, para mim foi muito importante. Que bom, que bom. A gente começa a se identificar com alguma coisa e fortalece esses elos, né? O elo familiar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos. Você pode ler só a última parte, Jaqueline, por favor? Tá. É nesse mesmo slide, tá? Jesus disse que nos céus não se casa nem se dá um casamento. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, se encontra livre e às vezes é chamado a ingressar em outra família, no país onde animou um corpo, ou em outro ele vai encontrar ancestrais de outras famílias, onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazerem o que se quer que seja feito na Terra. Banalidades, às vezes, que envergonham a própria consciência. Se se desconhece o estado deles no plano da vida espiritual, não se deve incomodá-los com as coisas da Terra. Eles, quando elevados, ficarão alegres quando seus familiares principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas do seu mundo mental. Tem mais um slide. Mais 2, aliás. Pode passar, Patrícia. A não ser que alguém queira comentar. Ainda tem um pedacinho aí. Esse pedacinho sim, aí. Sim. Esse é o final, né? Uhum. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos sem distinção pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos sim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos como sendo a nossa família,
a família de Deus. Depois da Maria Regina, eu vou fazer um comentário também. Pode falar, dona Maria. Maria Regina, pode. Ativa o som. Pode? Pode. Uhum. Olha aqui, quero contar uma coisa para vocês muito importante, até para a doutrina mesmo. Meu bisavô, ele veio da Itália e fez moradia no Rio de Janeiro. Ele, como profissão, ele era ferreiro. E como emprego, ele foi trabalhar no porão de um dos navios da Marinha. E lá ele trabalhando, ele já trouxe, lá da Itália, que ele já conhecia o Espiritismo, já era chegado, ele adotou e a família inteira. Ele trouxe o Livro dos Espíritos. E num dos dias em que ele estava trabalhando, numa hora lá de folga, ele abriu o Livro dos Espíritos, que estava sempre com ele, e estava lendo. E nesse exato momento que ele estava lendo, entra o Marechal Everton Quadros. Mas ele não sabia quem era o Everton Quadros. Ele levou um susto, porque ele pensou assim, agora eu vou ser jogado ao mar, porque eu estou com um Livro dos Espíritos. E era um absurdo à época. E o Everton chegou perto dele e perguntou para ele, de quem... Perguntou geral, né, lógico. De quem é esse Livro dos Espíritos? Aí ele falou, vai agora. Mas eu não vou negar que é meu e nem negarei a ninguém, aconteça o que acontecer, o Espiritismo. Aí ele foi e falou assim, é meu. Aí o Everton foi, se identificou, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, à época, lá. E convidou meu bisavô, Léo Quadrio, para que fosse visitar o núcleo deles ali no Rio. Meu vovô ficou muito assustado, porque como que uma pessoa daquela patente, ela podia estar ali valorizando aquela criatura que veio tão distante. E ali começou a vida do meu avô no Espiritismo no Brasil. Ele ficou fazendo parte, foi convidado a fazer parte também de algum cargo ali naquela diretoria, ficou por um bom tempo, depois ele veio para Petrópolis, porque nós tínhamos uma fábrica de tecido aqui e estava urgentemente precisando de um ferreiro, que ninguém achava. Aí citaram meu avô. Foram buscá-lo, ele veio para Petrópolis, onde ele fez a família, onde então ele se casou, teve filhos e foi um fiel escudeiro da doutrina espírita. E deixou para a gente essa semente. Então, não é toda a família que abraçou o espiritismo, mas alguns abraçaram. Então, até essa história do meu bisavô, que também veio tão de longe e veio espalhando essa semente da doutrina. E a gente achava muito interessante quando a gente conhecia a história, porque ele deve ter tremido mesmo, ele não poderia imaginar que tudo foi encaminhado e o Everton Quadros, né? Isso já tem muitos anos. Então, são histórias que a gente guarda na emoção e a gente gosta de passar para as pessoas também. Dá tempo de um minutinho só. Nós tivemos aqui em Petrópolis um senhor também que veio da França. Ele acabou sendo jardineiro,
em algumas casas aqui em Petrópolis, e nós descobrimos a história. Ele foi um fiel também, no caso, discípulos de Kardec na França. E ele veio terminar aqui em Petrópolis, ele desencarnou no hospital aqui da cidade, e a gente ficou sabendo. Ele foi grande, grande amigo de Kardec, acompanhava Kardec nas palestras e nas viagens que fazia em outros países. Então, são os detalhes importantes, e que quando Ana Cristina trouxe esse assunto, eu acho que foi um assunto muito precioso, para que a gente pense realmente que todos esses abriram e desbravaram aí esse sertão do nosso conhecimento e da sabedoria. Valeu. Que bom, que faz a gente lembrar um pouquinho dos nossos antepassados e valorizar tudo que eles passaram, né, também, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada, dona Maria Regina. Jaqueline. Eu queria comentar, Ana, sobre o último slide, que ele falava da passagem ali, que isso trouxe, naquela palestra que o Júlio fez sobre mudança de paradigmas, que trouxe uma problemática, né, para a gente naquele dia, onde ele fala que no futuro haverá um só rebanho, um só pastor, que é Jesus Cristo. Né? E aí, só para a gente repensar, e até queria trazer esse questionamento para você. Lá na religião que a sua irmã professa, não tem esse pensamento também? Porque pelo que eu entendi, o filho da Edna é da mesma religião, né? É Joari? Como é que é o nome da religião da sua irmã? Jorei. É Edna, da Jorei, ele? Teu filho, Carlinho? Cadê a Edna? Tá aí? Tá nos ouvindo? Tô. O nome da religião não é Jorei, é messiânica. Igreja messiânica. Ela pratica o Jorei, que é um passe. É o passe que eles chamam lá. Ah, tá. Mas eu não sei se é a mesma religião. A messiânica, ela foi desmembrada e agora ela tem a parte que é do Jorei e tem a messiânica. Minha prima aqui no Brasil ela tem duas vertentes, que é a Jorei e a messiânica. Que não aceita remédio e que aceita remédio, então, né? Não, medicação. Eles são da cultura natural. Não é que eles não aceitem, eles até procuram médicos, mas tudo eles tratam como o poder da sua mente. Como se a sua mente você tivesse controle sobre algumas doenças. E quando você ingere alimentos com agrotóxicos, como você ingere alimentos que foram cultivados de forma por regime de quase escravidão, eles acham que aquele produto, aquele alimento, ele está maculado. Existe uma carga que não é boa para a saúde. Então, eles são a favor só de alimentos naturais. Então, existe já uma empresa que trabalha só com orgânicos, tanto na cultura animal quanto vegetal. E eles são adeptos a essa cultura, né? Até porque o oriental já lida com essa cultura há algum tempo. Mas eu acredito até que vai chegar um momento em que hoje a gente já vê muita gente fazendo as suas hortinhas em casa, cuidando do seu próprio alface, plantando lá, quem tem espaço para isso. Até mesmo a gente já vê em apartamentos as pessoas fazendo a horta, né? A horta vertical. Então, isso tudo é para uma nova... Eu acredito que agora, pós-pandemia, muita gente vai olhar para essa questão de se alimentar, de cuidar mais do seu corpo, de ingerir menos produtos que sejam tóxicos ou coisas assim. Mas é a cultura de cada um. Eu acho que
o respeito a cada um, cada religião, eu acho que é bem importante também. Sim. Bom, gente, eu acredito, eu já estou na última, eu já botei o último slide. O que eu queria colocar, e eu não cheguei a mencionar, é que algumas religiões vêm antepassados, ou os que nos antecederam, que eles deixaram algumas heranças que seriam alguns karmas, tá? Karmas que não seria... a Patrícia botou de sortinha. Karmas que na nossa visão, eu não passo uma coisa que um antepassado meu tenha feito de forma negativa, né? Eu não assimilo aquilo para mim. E aquela energia pode até se manter na minha família, mas isso não significa que eu adquiri ou que eu tenha um karma, que aquilo seja um karma para mim, mas a gente respeita as religiões que pensam diferente. Tem um dizer que a gente costuma ver muito por aí, que é o Ho'oponopono. Eu não sei se as pessoas aqui conhecem, mas ela tem um trechinho só e que ela fala, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, né? São 4, e eu até peguei aqui uma oração que eles colocam como uma oração do perdão. E aí eles falam no geral, né? Mas eles falam voltados à família, isso, agradeço, exatamente. Eles falam exatamente nesse sentido da gente fazer honrar, né, os nossos antepassados. E essa oração, eles colocam o seguinte, acho que a gente ainda tem um tempinho, eu vou falar rapidinho. Oração do perdão. E ele coloca: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais criamos algum tipo de sofrimento a seus filhos, em pensamento, palavras, escritos, atos e ações, desde o início das nossas criações até o presente, nós pedimos teu perdão. Deixe o amor mais puro, limpar, purificar, liderar. E, deixa eu pegar aqui. E corte as amarras, as memórias, e corte das amarras, as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmutando nossas energias indesejáveis para uma luz, em pura luz. E assim está feito. E ele coloca isso tudo como uma vibração de energia. Eles não estão ligados a nenhuma religião, mas eles colocam como uma vibração de energia, e é onde eles utilizam. Esse Ho'oponopono utiliza essas 4, sempre isso. Então, quando lá atrás eu vi o estudo da Anete Guimarães, que ela fala em relação ao poder das palavras, e eu acho que essas 4 palavrinhas aí que até a Patrícia colocou, é voltada para isso, para o nosso autoconhecimento, para a gente saber os nossos limites, para a gente saber estar, né, nesse aprendizado, nesse sentido de gratidão, tudo isso. Bom, gente, quem vai fazer a prece final e qual é a musiquinha que a Jaqueline pode ver também? Ou tá. vamos direto para a prece? São essas 4 palavras. Eu vou colocar. Isso. Sinto muito. muito. Perdão, agradeço e te amo. Muito legal. Não esquece Eu vou de botar colocar o uma endereço, música. Ana Cristina. Tá bom, eu vou pegar o link. É um link, é um programa que você joga o link. Eu vou pegar com ela e passo para você. Então vamos lá, vamos colocar a nossa canção final e a Patrícia vai fazer a prece depois. Eu estava falando daquela hora sobre que Jesus Cristo, né, vai ser o futuro das religiões e que causou um problema naquele dia, porque o questionamento era justamente esse, né, que nem todas as religiões falam de Jesus, né? Aí eu estava relembrando essa questão
porque às vezes a gente fala assim de uma forma que dá a entender, né, para os outros que é uma imposição, que não foi o caso, né, naquele dia. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Senhor Jesus, obrigada por mais esse estudo da noite de hoje, onde nós aprendemos mais um pouquinho que nossos irmãos, pois somos irmãos na nossa doutrina,
que nós possamos cada vez estarmos mais unidos, onde um possa estender a mão ao outro, onde a gente possa se apoiar quando estamos caindo. Obrigada, Senhor, por essa doutrina maravilhosa, onde nos faz ter um olhar mais apurado, mais reconfortador. Fica conosco, Senhor, e envolva todos os lares, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.